Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos irmãos e amados companheiros em Cristo Jesus. Mais uma vez, nós aqui nos encontramos no canal do Centro Espírita Antônio de Oliveira, esta casa bendita que tanto alento e que tanta paz nos traz ao coração. Hoje, nós vamos falar da lição 43 do livro Alvorada Cristã, do Neio Lúcio, numa psicografia do Francisco Cândido Xavier, o Peru Pregador. Mas antes, vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita da vida. Vamos agradecer a Jesus por ser Ele o nosso companheiro de todas as horas. O caminho que estamos a trilhar. Que a sua verdade nos liberte. Que seja tu, Mestre querido, o pão que nos alimenta e nos sustenta em nossa caminhada. O texto que está no livro diz assim: um belo Peru, após conviver largo tempo na intimidade de uma família, dispunha de vastos conhecimentos evangélicos. Aprendeu a transmitir os ensinamentos de Jesus, esperando-lhe também as divinas promessas. Tão versado ficou nas letras sagradas que passou a propagá-las entre as outras aves. De quando em quando era visto a falar em sua estranha linguagem, glá, glé, gli, gló, glu. Não era, naturalmente, compreendido pelos homens, mas os outros perus, as galinhas, os gansos e os marrecos, bem como os patos, entendiam-no perfeitamente. Começava o comentário das lições evangélicas, comentava as lições do Evangelho e o terreiro se enchia logo. Até os pintainhos que se aquietavam sob as asas maternas a fim de ouvi-lo. O Peru, muito confiante, assegurava que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, que viera alumiar o caminho de todos, que, por base da sua doutrina, colocara o amor das criaturas uma para com as outras, garantindo a fórmula de verdadeira felicidade na Terra. Dizia que todos os seres, para viverem tranquilos e contentes, deveriam perdoar os inimigos, desculpar os transviados e socorrê-los. As aves passaram a venerar o Evangelho. Todavia, chegado o Natal do Mestre Divino, eis que alguns homens vieram aos lagos, galinheiros, currais, e depois de se referirem excessivamente ao amor que dedicavam a Jesus, lançaram frangos, patinhos e perus, matando-os ali mesmo ante o assombro geral. Houve muitos gritos e lamentações, mas os perseguidores, alegando a festa do Cristo, distribuíram pancadas e golpes à vontade. Até mesmo a esposa do Peru Pregador também foi morta. Quando o silêncio se fez no terreiro ao cair da noite, havia em toda parte enorme tristeza e uma irremediável angústia de coração. As aves aflitas rodearam o Peru doutrinador e crivaram-no de perguntas dolorosas. Como louvar um senhor que aceitava tantas manifestações de sangue na festa de seu natalício, celebrando o seu aniversário? Como explicar tanta maldade por toda parte dos homens que se declaravam cristãos e operavam tanta matança? Não cantavam eles hinos de homenagem ao Cristo?
Não afirmavam eles todos discípulos do Mestre? Precisavam então de tanta morte e tanta lágrima para reverenciarem o Senhor Jesus? O pastor alado, muito contrafeito, prometeu responder no dia seguinte. Achava-se igualmente cansado e oprimido. Na manhã imediata, ante o sol retilante do Natal, esclareceu aos companheiros que a ordem de matar não vinha de Jesus, que preferira a morte no madeiro a ter de justiçar, que deviam todos eles continuar, por isso mesmo, amando o Senhor e servindo-o, acrescentando que lhes cabia perdoar 70 vezes 7. Explicou, por fim, que os homens degoladores estavam anunciados no versículo 15 do capítulo 7 de Mateus, que esclarece: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em seguida, o Peru recitou o capítulo 5 do mesmo evangelista, comentando as bem-aventuranças prometidas pelo divino amigo aos que choram e padecem no mundo. Verificou-se, então, um imenso reconforto na comunidade atormentada e aflita, porque as aves se recordaram de que o próprio Senhor, para alcançar a ressurreição gloriosa, aceitara a morte de sacrifício igual a elas. E é essa a lição que nós tiramos. Quantos de nós falamos de Jesus? Quantos de nós falamos de Deus, de caridade, de fraternidade, de benevolência, de indulgência? Mas quanto nós conseguimos praticar esses ensinamentos? Muitos daqueles que nos acompanham, muitos daqueles que nos ouvem, eles compreendem aquilo que nós estamos falando. É a nossa interpretação, é a nossa visão. Eles estão compreendendo o mundo material do nosso ponto de vista. Somos nós, espíritas, os intérpretes dos ensinamentos de Jesus. Esta doutrina consoladora e confortadora. Como nós conseguimos explicar tantas mortes, tantos desencarnes? Como conseguir explicar os desencarnes coletivos em nome de um amor e de uma misericórdia infinita? Sabemos todos nós dos flagelos naturais. Sabemos todos nós que estamos aqui neste planeta bendito em reparação dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos débitos, de um pretérito não tão distante. Sim, mas nós não nascemos para sofrer. Nós não reencarnamos neste planeta bendito pelo sofrimento. Ninguém está aqui simplesmente por causa do vale de lágrimas e ranger de dentes na busca da salvação eterna. Não. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nosso Pai. E Deus é o amor, Deus é a misericórdia, Deus é a bondade, Deus é o perdão, Deus é a tolerância, Deus é a paciência. Sim, sabemos que aqui é uma ilustração que o Nélio Lúcio vem nos trazer. Mas como o próprio Peru alega no final da sua pregação, quantos de nós nos alvoramos os falsos profetas? Quantos de nós citamos os capítulos e os versículos da Bíblia ou do Evangelho? Quantos de nós citamos as belas passagens, as passagens filosóficas da doutrina espírita, mas
não somos capazes ainda de estender a mão ao irmão e ao semelhante que caminha conosco. Sim, o mundo chamado planeta, ainda é um mundo de provas e expiações. O mal aqui ainda prevalece. O mal ainda prospera. Porém, o número de servidores do Cristo, o número daqueles que trabalham pela paz, que falam do amor, que praticam a caridade, que aliviam dores, é em muito maior número. Porém, nós estamos aqui em reparação. Nós aqui nos encontramos para reconciliarmos com a lei divina, a qual um dia nós infringimos. Portanto, queridos e amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus, é uma história infantil? Seria uma história pueril que o Nélio Lúcio vem nos trazer? Não. Grandes verdades se encerram nestas palavras que o nosso querido Chico vem nos trazer. Mostra a importância, porque muitas vezes nós falamos, muitas vezes nós ensinamos, muitas vezes nós exemplificamos, mas as coisas acontecem de acordo com os desígnios divinos. Nós somos apenas aqui instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. A nossa confiança, a nossa esperança nas promessas do Cristo é sempre de dias melhores. É claro que nós amamos ao próximo como a nós mesmos. É claro que nós procuramos amar a Deus sobre todas as coisas. É claro que nós procuramos perdoar até 70 vezes 7. Porém, nem todos estão neste mesmo patamar de compreensão. Nem todos se encontram ainda em condições de perdoar 70 vezes 7. Mas é um exercício diário, é uma prática constante. O Evangelho de Jesus precisa ser praticado e vivenciado durante as 24 horas do nosso dia terreno. Sim, conhecido o Evangelho é, estudado o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez seja uma das obras mais estudadas. Mas o Evangelho não é somente para ser conhecido e estudado, é para ser vivenciado no seu dia a dia, é para ser praticado na nossa vida diária. E muitas vezes nós vamos ser cobrados. Muitas vezes vão ser exigidos de nós explicações. Como falar que Deus é amor? Como falar que Deus é bondade e vendo crianças ainda, mesmo recém-nascidas, desencarnando? Por que tanta violência ainda acontece nos dias de hoje? Por que tantas desigualdades e tantas diferenças num planeta Terra onde se fala que Deus é a justiça? Como explicar todas essas situações? Fome, violência, desalento, guerras. Como explicar isso e falar que Deus e que Jesus está no controle de tudo? Chama-se fé, chama-se acreditar que nós fomos criados para sermos felizes. E a felicidade é uma conquista. A felicidade não está nas coisas materiais. A felicidade não é em nada palpável. Felicidade é um estado de espírito, é aceitação, não é conformismo, é aceitação, é entender que Deus e que Jesus
sabe de todas as nossas necessidades e eles a suprem. Não cai uma folha de uma árvore se não for vontade de Deus. E nós caminhamos na luz do Cristo, sustentados pelo pão que é Jesus. Jesus é o nosso pastor querido e ele nos guia em segurança pelas pastagens seguras, protegendo e defendendo-nos, mas nós caminhamos juntos aos nossos semelhantes. E os nossos semelhantes ainda desconhecem, muitos deles, a bondade divina. Não percamos a fé, não percamos a confiança e lembremos sempre de orar e rogar a Deus por todos os nossos irmãos e companheiros, para que possamos, sim, confiantes, renovados e esperançosos, dizer: obrigado, Pai. Eis-nos aqui para trabalhar e servir. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como em todo o universo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.